tarde. O meu nome é Luísa Rodrigues e sou professora de português aqui na escola. E penso que hoje venho responder a umas perguntas preparadinhas para mim, não é? Pergunta número 1. O que eu levou a enverdar por esta difícil mas desafiante área do ensino? Ok. Bom, eu penso que não podia ser professora de outra coisa que não fosse de português, porque a minha vida levou-me sempre para a literatura. Eu segui sempre o caminho da literatura. Comecei a ler muito cedo e muito, e quando foi a altura de escolher a área, escolhi humanidades contra toda a gente na família, e quando foi a altura de escolher a faculdade, escolhi literatura e não me consigo ver a fazer outra coisa que não tivesse a ver com literatura. E, portanto, só me vejo como professora de português. Para ser professora, vim por acaso, talvez não quisesse ser professora, vim experimentar. E estou a experimentar há 30 anos. Portanto, gosto muito de partilhar a literatura com os meus alunos. Gosto muito de estar em sala de aula a conversar sobre livros e sobre a língua. Portanto, foi assim que eu vim cá parar. Pergunta número 2. Como é que vê o atual ensino da língua materna em Portugal e quais são para si os maiores desafios? Bom, há coisas que me angustiam imenso. Não só no ensino da língua materna, mas no ensino em geral. Angustia-me imenso a falta de curiosidade. A falta de curiosidade dos alunos, na sua grande maioria, e o próprio sistema de ensino me angustia muitas vezes porque acho que afunila muito mais do que alarga horizontes. Eu gosto muito de trabalhar para o futuro e alargar horizontes aos meus alunos, e acho que a literatura é uma forma ótima de fazer isso, e ensinar a língua materna é uma ótima forma de fazer isso. Portanto, aquilo que mais me angustia é mesmo a falta de vontade de aprender. E na língua, angustia-me muito o facto de cada vez o vocabulário dos miúdos ser mais reduzido, porque na verdade nós pensamos com a língua e nós sentimos com a língua, e portanto não sermos capazes de dizer o que pensamos, não sermos capazes de dizer aquilo que sentimos, é muito inibidor das nossas vidas. De tal maneira que eu acho que, de não conseguirmos transmitir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós pensamos com palavras e sentimos com palavras. E, portanto, a falta de vocabulário, que é cada vez mais flagrante, faz com que às tantas já não saibamos pensar nem sentir. E começamos a ficar um bocadinho autómatos e um bocadinho superficiais, quase robôs. Isso é o que me angustia mais. De qualquer das formas, e porque realmente a literatura é uma coisa extraordinária, às vezes nas minhas aulas acontece magia, e isso é maravilhoso. Um olhar que brilha porque se lê um poema bonito na sala de aula, um aluno que de repente utiliza uma palavra que eu não estava à espera, que vai acenando com a cabeça, uma sala inteira a ouvir, e isso é muito, muito interessante. Mas é assustador pensarmos que estamos a afunilar conhecimento em vez de estarmos a alargar. Eu tento nas minhas aulas alargar-lhes horizontes, nem sempre é fácil, mas a minha grande esperança é que este trabalho de professor é um trabalho de futuro. É assim uma espécie, semeamos as árvores, mas a árvore só cresce daqui a não sei quantos anos, e portanto tenho alguma esperança que daqui a uns anos, e às vezes encontro ex-alunos e fico muito contente, que daqui a uns anos tudo o que agora não faz sentido passe a fazer para eles e passe a fazer para mim enquanto professora, e isso é muito bom. 3. Pergunta 3. O que pensa da recente tendência para o aumento de clubes de leitura na sociedade em geral? Eu sinto apesar de tudo, sinto que este interesse pela leitura já vem de antes da pandemia, mas acho que a pandemia foi muito importante para esta vontade de voltar aos livros.
A tecnologia é importantíssima e foi importantíssima nestes 2 anos complicados que vivemos. É um ótimo meio de comunicação, mas a arte é essencial. Eu acho que não há tecnologia nenhuma que compense a arte. E no caso da arte, e não querendo ser injusta para as outras artes, a literatura é o que está mais próximo da realidade e, portanto, a literatura constrói-nos e reconstrói o mundo em que nós vivemos. E eu acho que o ser humano não aguenta muito tempo sem esta profundidade, sem esta vontade de olhar para dentro. A literatura e a arte obrigam-nos a olhar para dentro. A tecnologia manda-nos para fora. E durante muito tempo, com muita tecnologia, estivemos muito virados para fora. E é tudo muito superficial. E é tudo muito pouco valioso. É um meio, mas aquilo que nos dá depois o conteúdo para usar esse meio vem muito da literatura. E, portanto, eu acho que as pessoas sentiram muita vontade de voltar ao livro, para já porque estiveram muito tempo sozinhas, consigo próprias, e, portanto, acho que houve muita vontade de voltar ao livro e depois muita vontade de partilhar aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais belo, do que, na minha opinião, qualquer computador e qualquer tecnologia. Eu não estou a guardar. Esta é a 4, pergunta 4. Quais as principais vantagens do Plano Nacional de Leitura para as nossas escolas? Bom, parece-me a melhor vantagem de todas, que é qualquer esforço para trazer a leitura para a sala de aula e para os nossos jovens é fundamental. E eu que venho de uma geração que tinha muito pouco para ler quando era jovem, havia muito pouca literatura infantil e juvenil quando eu era jovem, acho fundamental que estes nossos alunos tenham uma imensidão de escolhas para poderem ler. E o Plano Nacional de Leitura trouxe isso mesmo. Eu que há pouco me queixava de que o sistema às vezes pode ser muito afunilador, não é? O Plano Nacional de Leitura é uma ótima forma de alargar horizontes aos nossos alunos. Eles não têm que ler só o que é obrigatório na sala de aula, podem escolher entre uma imensidão de títulos aquilo que querem ler e ler por prazer. Eu acho que o Plano Nacional de Leitura trouxe sobretudo a ideia, que já estava afastada há muito tempo, de que ler pode ser um prazer. É um prazer muito bom. E no caso da nossa escola, eu acho que a professora Cristina tem feito um trabalho excepcional. E a biblioteca é um lugar onde podemos tomar conhecimento dos livros, podemos vir buscar livros e contatar com eles, fazemos montes de atividades para eles tomarem conhecimento dos livros e isso é fundamental. O Plano Nacional de Leitura, para mim, é importantíssimo. Eu este ano fizemos, todas as professoras que estão no 9º e no 10º, fizemos os 10 minutos a ler, estamos a fazer os 10 minutos a ler. E é extremamente gratificante, por exemplo, dois momentos extremamente gratificantes, que é quando toca o timer dos 10 minutos, haver gente que quer continuar, porque está quase a chegar ao fim do capítulo, porque está quase a chegar ao fim da frase. E é só mais um bocadinho, professora. Ou então, uma coisa que me deixa também muito encantada é quando eles me chamam para procurar o significado de uma palavra, porque isso mostra que eles estão a ler com interesse, que estão a ir ao pormenor e quando não percebem uma palavra, não conseguem lá chegar pelo contexto, chamam-me e isso é extremamente gratificante. Portanto, o Plano Nacional de Leitura é, se calhar, das melhores coisas que se fez ultimamente para ajudar o nosso ensino. 5. Qual é a sua opinião sobre o livro que trouxe hoje consigo? Para já trouxe este livro. Para uma professora de português parece uma coisa assim muito óbvia, não é? Eu não tenho propriamente um livro da vida. Tenho uma vida de livros, acho eu. Comecei a ler muito e muito cedo e, portanto, é muito difícil escolher o livro da minha vida. E então trouxe Os Maias porque é o livro que eu li mais vezes. Primeiro porque eu li o Essa muito cedo. Mesmo cedo demais, apanhei alguns sustos com algumas histórias do Essa de Queiroz, porque ainda era muito jovem. E, portanto, reli por vontade própria Os Maias, quando já era um bocadinho mais crescida, um bocadinho mais madura.
E depois, obviamente, cada vez que dou 11º ano, eu não dou muitas vezes 11º ano e não muitas vezes repetidas, se calhar se desse todos os anos isso não acontecia, mas cada vez que vou dar outra vez o 11º ano, eu releio os Maias e releio mesmo. Às vezes penso, vou só dar ali uma vista de olhos, mas acabo por me envolver e acabo por ler o livro todo, até porque eu gosto de fazer o que os alunos fazem e gosto de estar na pele dos alunos e leio o livro todo. Gosto muito dos Maias. Eu costumo dizer aos meus alunos que um dos grandes privilégios da escola é dar-lhes a conhecer coisas que de outra forma eles não conheceriam. E essa é a grande vantagem, por exemplo, do programa de literatura que damos em português no secundário. Conhecer o melhor de cada época. E é mesmo o melhor de cada época. Um clássico é aquele que tem sempre coisas para dizer. E descobrir isso com os alunos, em pleno século XXI, perceber que as cantigas de amigo, que o Essa no século XIX, que o Camões no século XVI, tem ainda muita coisa para dizer. A gente jovem do século XXI é extremamente interessante. Gosto muito dos Maias por duas razões principais. Primeiro, gosto muito do tema do que é que nos constrói. É o ADN ou é a educação? E é uma pergunta que não tinha resposta no século XIX e continua a não ter, a não ser se calhar uma resposta de compromisso. Somos uma mistura das duas coisas, não é? Mas obviamente enquanto professor eu acredito muito no poder da educação. Acredito muito que somos aquilo que a nossa educação e que as nossas circunstâncias fazem de nós. E portanto gosto muito de discutir este tema com os alunos a propósito dos Maias. E depois acho o final dos Maias extraordinário. Depois de um calhamaço destes que assusta os alunos todos, depois de páginas e páginas e páginas de descrição, os Maias acabam de uma forma extraordinária, assim, trau, acabou. E é muito, gosto imenso porque depois de um discurso enorme sobre filosofia de vida entre o Carlos e o Ega, em que eles discutem a melhor maneira de ser feliz, e de repente um comportamento espontâneo, imediato daqueles que não se pensa, destrói completamente toda a teoria que eles estavam a discutir. E a vida é assim. Temos imensas filosofias, temos imensos sermões para dar a nós próprios e aos outros, e depois de repente um comportamento espontâneo, um comportamento em que não se pensa, destrói todas as teorias que tínhamos pela frente. E isto é a vida, e por isso é que eu acho que a literatura é a vida reconstruída e repensada, e é a grande mais-valia de ser professora de português. Última. Eu falo muito. Última. Qual é a sua palavra favorita? Eu gosto imenso daquela época em que as crianças dizem tudo ao contrário. Aquelas palavras que ninguém percebe, a não ser às vezes só a mãe ou o pai. Não sou muito boa professora de português nessa época porque eu não ensino as crianças a falar bem, eu repito o que elas dizem. Portanto, pensei numa série de palavras aldrabadas como sendo aquilo que eu gosto, mas eu não tenho essa capacidade. Não consigo lembrar de nenhuma palavra engatada que me dá tanto gozo falar com as crianças, de maneira que trouxe uma palavra séria. A minha palavra preferida é serenidade. É uma palavra grande, é um polissílabo e é uma palavra que tem imensos sons diferentes. Serenidade é grande, o que significa que demora um certo tempo a dizer, tal como a serenidade demora um certo tempo a alcançar. A minha, pelo menos, demora algum tempo a alcançar. Mas é uma palavra bonita, é uma palavra quase dançarina. Serenidade. E, portanto, é encantadora. Eu não acho, a minha serenidade demorou a chegar, acho que já chegou. Não é que às vezes quando somos jovens pensamos um pouco isso, não é desinteressar-nos das coisas ou desligar-nos das coisas que nos são importantes, nada disso, é apenas priorizar o que é importante e, sobretudo, não deixar que o exterior afete aquilo que somos. Longe de mim querer deixar de me indignar com aquilo que acho que está errado no mundo, longe de mim achar que a serenidade implica não ter compaixão pelos outros, nada disso.
Eu acho que, pelo contrário, a serenidade, por isso se demora a alcançar, constrói-se com todos os afetos e com todas as coisas que vamos juntando ao longo da vida, até que percebemos que o importante é isso mesmo, é a nossa paz, a paz connosco, com os outros e com o mundo. E por isso, serenidade é a minha palavra preferida. E está feito. Obrigada.